Novamente conosco a Paola Cuenca, diretamente de Brasília. Nós tivemos então esse decreto para colocar quanto o posto estava vendendo e está vendendo agora, para demonstrar justamente aí a queda nos combustíveis, Paola. Exatamente, a respeito desse decreto que esses 8 partidos políticos entraram com 2 ações diferentes no Supremo Tribunal Federal. Eles apontam como argumentação sobre o fato de ser inconstitucional esse decreto que foi publicado no Diário Oficial da União, primeiro pela questão do desvio de finalidade. Eles colocam que esse decreto ele tem um princípio eleitoreiro e que, por isso, os donos de combustíveis, eles ficam obrigados, então, a fazer essa exibição do preço que estava sendo praticado na venda dos combustíveis no dia 22 de junho, um dia antes da sanção da lei que fixou aquele teto na cobrança do ICMS para combustíveis e outros bens e serviços e que causou, em um efeito em cadeia, uma redução no preço ali para aquele consumidor final que está levando o seu veículo para ser abastecido. Essa medida, esse decreto do governo é uma espécie de pressão implícita, porque ao colocar ali o preço que era praticado em 22 de junho, fica uma cobrança a respeito de ter um preço menor na data atual, já que houve essa redução da carga tributária. Então, os partidos colocam esse desvio de finalidade, já que o objetivo ali por trás seria uma questão eleitoreira a respeito dessa medida. Além disso, eles também colocam que há uma violação do princípio da legalidade, porque essa obrigação dos donos de postos terem essa placa, colocando a informação a respeito do preço do combustível, ela deveria ser feita por uma lei e não por um decreto presidencial. Dessa forma, o terceiro argumento principal utilizado por esses partidos políticos é que também há uma violação do princípio da liberdade econômica. Até porque esses empresários, donos de postos, acabam tendo que arcar com custos para fazer a confecção de uma placa ou alguma outra forma para poder exibir esse valor do preço do combustível praticado no dia 22 de junho. A gente lembra que o Poder Judiciário está em recesso e, por conta disso, essa semana, quem coordena o plantão judiciário é a ministra Rosa Weber, que então deve encaminhar esse processo para análise tanto da Advocacia Geral da União quanto da Procuradoria-Geral da República para que eles se manifestem. Paola Cuenca, daqui a pouco ela volta conosco aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Retorna agora ao Miguel Daúde. Daúde, eu tenho circulado aí pelas ruas e não observo realmente essa questão do como era, como está hoje, o preço. Não há os postos não estão cumprindo aí na grande maioria toda essa questão. Nós sabemos que tudo acaba na justiça aqui no Brasil e, mais uma vez, então, a oposição aí alegando questões eleitorais em razão dessa medida e acionando mais uma vez a justiça, Daúde. Exatamente, Marcelo. Você tem aí a oposição tentando colocar sempre o empecilho nas decisões do governo, porque isso não é correto, não é legal. Mas, Marcelo, vamos cá entre nós, né? Vamos entender bem isso. Eu acho que quem fiscaliza mais é o consumidor, né? Eu particularmente, onde abasteço, onde eu uso, né, o posto de gasolina que eu frequento, eu sei o preço exatamente quanto era e quanto é, né? Eu não vou ali cair em contradição, vou perguntar para o frentista, quanto que era a gasolina e quanto que está agora, quanto caiu. Não, eu sei exatamente, e mesmo porque hoje você para num posto de gasolina para abastecer, tem um preço lá mais barato, aí você abastece, vai pagar, ele fala, não, mas é mais caro porque esse preço é por aplicativo, o senhor tinha que acessar o aplicativo do posto de gasolina. Então, realmente, eu não vejo tanta necessidade de você ter uma legislação para obrigar, né, a colocar o preço anterior com o objetivo, qual é o objetivo. Eu só gostaria, Marcelo, de dizer o seguinte, essa questão dos combustíveis, num primeiro momento, está havendo uma competição, né, que isso é saudável, há uma oportunidade dos postos de reduzirem os preços em consequência do corte de impostos. Só que agora você já começa a perceber uma certa mudança nesse cenário, porque o mercado ele vai se autoajustando, né? Vai se autoajustando. A inflação muito alta, ela acaba obstruindo, né, o repasse desses tributos para a bomba. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, quando você coloca certas exigências que possivelmente elas não serão cumpridas e também não serão fiscalizadas, Marcelo.
Mas, Daúde, você tocou num ponto importante. A gente observa, então, essa tentativa aí do governo, fazer quanto custava e quanto custa agora. Mas esse ponto que você colocou é muito importante, porque nós temos lá o preço gigantesco, aí você para o carro, aí você colocou essa questão. Não custa 5,30? Não, 5,30 só se o senhor... Isso está acontecendo muito. Isso é um golpe mesmo, né, Daúde? É propaganda enganosa. Exatamente, isso que deveria ser punido, né? Você não tem como avaliar, né? Hoje eu passo, por exemplo, em alguns postos eu vejo fila. Eu falo, bom, aqui deve ser mais barato, né? Porque todo mundo está abastecendo, então vamos também utilizar, né? Aí você vai, você olha, você pergunta, mas é muito difícil. Agora, eu estava aqui há pouco, Marcelo, olhando, né, a trajetória do câmbio e o petróleo voltou a subir de novo. O governo está tentando, né, conversar com a Petrobras, que eu acho que é lógico, tem que conversar mesmo, né, não é interferir na política de preço, mas conversar. Olha, o petróleo caiu. Para você ver, o petróleo ontem, Marcelo, estava mais baixo do que estava no mesmo patamar, ou um pouco mais baixo, antes da guerra da Ucrânia. Então, os efeitos da guerra da Ucrânia no petróleo já foram embora. Agora, o que efeito que sobrou? O câmbio, né? Porque lá o dólar estava 4,60, 4 e pouco, hoje o dólar está beirando aí 5,50 e o petróleo estaria mais baixo. Então, essa a dinâmica que tem que ser esclarecida. Agora, estou olhando agora aqui, o petróleo subindo de novo. Então, a gente tem um cenário muito complexo para você tentar acomodar essa realidade, né? Eu não acredito que a Petrobras vá aí fazer por um ato de patriotismo, reduzir o preço e esse preço vai beneficiar. É muito complexa a situação do mundo hoje em relação ao que a gente está vivendo. Mas vamos torcer, eu acho que é importante nós termos um combustível mais barato e mais acessível, né, à população, porque no preço que está é impossível.